apresentar... Oi, Daniel. Voltamos aqui. O professor Daniel ele vai trazer para a gente a palestra Modelos de Negócios e a Produção de Documentos Narco-Digitais. O Daniel ele é docente do curso de graduação em Arquivologia e do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, mestrado e doutorado da Universidade Federal Fluminense, UF, Niterói. Líder do grupo de pesquisa CNPq, UF-GEDA, Documentos Digitais, Gestão, Preservação, Acesso e Transparência Ativa, representante nacional do Brasil no grupo de especialistas GRBAL, Rede Ibero-Americana de Enseñança Arquivística Universitária, da ALA, e do grupo de trabalho sobre gestão e preservação de documentos eletrônicos, GTPG-PDE, da ALA, Associação Latino-Americana de Arquivos. Bom, o professor Daniel fez essa apresentação toda, ele dispensa apresentações aqui para a gente, né? E ele vai trazer uma contribuição que é assim, complementar ao que a Brenda trouxe aqui para a gente, né? Falando dos modelos de negócios. Daniel, muito obrigada, a palavra é toda sua. Cíntia, minha querida, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Uma honra tremenda estar aqui, fico muito feliz por ter recebido o convite, feliz mais ainda por estar do lado da Brenda, colega, pesquisadora do grupo de pesquisa e uma pessoa querida demais. E também dá parabéns para os alunos do SEARC, é um evento muito querido, é um evento que eu já tive outras vezes aí em BH, no mesmo SEARC, com esse tempero, né, com esta cara organizado pelos alunos, com muito carinho, com muito cuidado, sempre fui muito bem recebido quando eu fui aí pelo SEARC, eu já fui para palestra, eu já fui para workshop, então assim, meus parabéns, eu fico encantado com a organização e a maneira com que vocês administram esse evento. Parabéns, viu? Parabéns por toda a organização. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, já está autorizada. Vamos falar, ou vamos dialogar então, vai ficar complicado, porque a Brenda fez uma maravilhosa apresentação antes da minha, mas eu vou tentar complementar, essa é a ideia, né? Agora tentar discutir sobre os modelos de negócio nos arquivos, na arquivologia, e indagar sobre a produção de digitais. Será realmente que nós estamos mudando o modelo de negócio quando a gente faz a produção de digitais? É essa reflexão que eu quero ao final da minha apresentação. Então, para isso, deixa eu trazer até uma definição bastante básica aqui do que é um modelo de negócio. O Sebrae define modelo de negócio como uma forma como a empresa cria. Para nós, como a instituição cria, né? Como as nossas instituições produtoras, como as nossas custodiadoras criam, entregam e capturam valor. Ou seja, são todas aquelas etapas previamente definidas para que o nosso negócio funcione, o negócio dos arquivos. Então, desta maneira, é o modo de fazer da gestão de documentos, é o modo de fazer da preservação digital, é o modo de fazer do arquivamento. Então, veja, não existe somente macro modelos de negócio, mas sim nós temos inúmeros modelos de negócio e processos de negócio que a gente tem no nosso fazer arquivístico. A Wikipedia também diz que destaca-se o locus, em contextos econômicos, em contextos sociais, culturais e outros. Esse conceito de modelo de negócio foi desenvolvido pelo suíço Alex Osterwalder, e o objetivo era facilitar esse entendimento completo de um negócio. No caso, nós aqui queremos refletir sobre os arquivos, nós queremos entender o todo do modelo de negócio dos arquivos. Então, ele é uma ferramenta muito importante
para as fases do nosso negócio. Algo que vocês viram a Brenda explicitar de forma muito sistemática, com norma, com padrão, com modelos, com requisitos. Então é como se essa ferramenta, esse modelo de negócio, ele tem que permitir que a gente tenha uma visão 360 do nosso negócio. E aí nós também temos que pensar que eu tenho que saber todas as interfaces e áreas que interagem nesse negócio e tem que estar intimamente ligada ao nosso planejamento estratégico. O modelo de negócio tem que responder questões relacionadas à proposta de valor. O que eu vendo ou o que eu entrego, né? Nós, arquivos, o que eu vendo? Produção de documentos? Eu vendo normalização? Eu vendo manutenção da autenticidade, da confiabilidade? O que eu proponho de inovação nesta sociedade atual que me demanda inovação e disrupção? Então, o que eu proponho? Aquele acesso que antes era dado naquele arquivo analógico, naquela instituição, naquele lugar, naquele prédio, o que eu estou inovando agora desse acesso, dessa transparência ativa? Eu criei plataformas para isso, eu criei lugares de memória digital, eu criei lugares em que essa sociedade possa buscar esses documentos com navegação multinível, relação orgânica, manutenção da autenticidade e confiabilidade nesses lugares digitais. Também público-alvo. O modelo de negócio tem que se preocupar com o público-alvo. Para quem que eu estou pensando em entregar esse serviço? Como? Quais as operações? E a monetização ou valorização do nosso negócio, né? Como é que eu estou pensando a valorização disso que eu entrego? Eu tentei deixar aqui na apresentação vários estudos que nós fomos desenvolvendo aqui no grupo de pesquisa. E a gente foi publicando artigo, a gente foi publicando relatório técnico, nós fomos publicando alguns projetos que nós fomos desenvolvendo sobre o estudo do modelo de negócio. Modelo de negócio nos leva a uma transformação digital. E para isso eu tenho que trazer essa abordagem inicial do que é transformação digital. Então, uma transformação digital é uma guinada, é uma grande mudança política e de novos modelos de negócio. Veja, eu deixei um grifo aí na apresentação. Novos modelos de negócio. Vocês podem procurar nos mais diversos autores. Marras, Benabu, Berrado, Henriette, etc. Todos são unânimes em dizer: transformar digitalmente uma instituição é mudar o modelo de negócio desta instituição. Isso é troncal, isso é estruturante para a transformação digital. Ademais, é mudar o modelo de negócio com inovação, com conectividade. Fiquem muito atentos a esses elementos, porque eu vou fazer um exercício logo adiante. Com clientes, com usuários, com dados, com inclusão e com transparência ativa desses documentos e informações. Então, vejam, não é só digitalizar ou digitizar. Diferenciem esses dois conceitos. Digitizar é uma coisa, digitalizar é outra coisa. Então, nós fomos às pesquisas. Porque se vocês olharem todas as citações, Marras, Benabu, dizem que é mudança de modelo de negócio nas instituições. Ou seja, o modelo de negócio da transformação digital se transforma. O meu modelo de negócio. Então, eu tenho que começar a buscar agora esse referencial da transformação digital, que é muito irrigado na administração, na tecnologia, na gestão pública, mas eu preciso trazer isso agora para dentro dos arquivos. Henriette também faz a mesma observação. Muda o modelo de negócio,
Da mesma forma Kahn, da mesma forma Roger, Szymanski. Szymanski diz que a transformação digital é o realinhamento ou investimento das novas tecnologias, modelos de negócios e processos para gerar valor para clientes. Tudo está nos levando. Eu preciso melhorar a ideia de modelo de negócio agora no digital, que é essa indagação que eu estou fazendo, nos documentos arquivísticos digital. Então, para Tirador, Mendes e Andrew, a transformação digital já é uma disciplina para eles, que afeta transversalmente as organizações, o seu modelo de negócio modifica. Primeira reflexão que eu vou fazer, então, para ver se vocês me devolvem depois ao final. Nossas instituições, nossos arquivos, estão realmente se transformando digitalmente? É uma pergunta para vocês, não é retórica, não. Vocês estão notando que os arquivos que vocês atuam, desenvolvem estágio, trabalham, estão se transformando digitalmente ou elas estão somente digitalizando ou digitizando? Digitizando é escanear, tirar uma cópia do documento. Não é transformação digital, não é mudar o modelo de negócio. Da mesma forma, digitalizar, que é trazer um processo de negócio para dentro de um ambiente tecnológico, não é transformação digital, não é mudar o modelo de negócio. Ou então a outra pergunta que está no título da minha apresentação e que eu adorei. Ou nós só passamos a produzir nato digitais? Produzir nato digitais em sistemas que ainda não têm os requisitos que deveriam ter. Produzir nato digitais em sistemas que não arquivam, não recolhem, não preservam em uma cadeia de custódia e não fazem transparência ativa. Pergunta. E ainda, sem mudar os modelos de negócio arquivístico. Tudo está nos levando para essa reflexão que eu quero. Que mudança de modelo de negócio nós estamos tendo ou nós estamos implementando nas nossas instituições? Eu trago esse referencial do McKinsey, que eu adoro, que nós trouxemos aqui para o grupo de pesquisa, Transformações Digitais no Brasil, que eles nos apresentam 4, nessa publicação, insights sobre o nível de maturidade digital no Brasil. E que eles nos apresentam 4 alavancas-chave de valor. Primeira, modelos de negócio. Olha a importância do que é transformação digital. Transformação digital não é digitalizar. Transformação digital não é digitizar. Transformação digital é nova forma de operar, novos modelos de agregar valor à minha forma de fazer. Então, fiquem atentos a isso. A primeira, modelo de negócio. Segunda, conectividade, engajamento em tempo real. Como é que eu estou investindo nos meus arquivos no engajamento em tempo real? Terceiro, nos processos com foco no cliente, no usuário, né? Com vista de automação e agilidade. Como é que eu estou focando na agilidade dos processos arquivísticos, na automação, propor automação para o cidadão? E por último, analytics, dados, melhor tomada de decisão e cultura de dados. Gente, 4 alavancas-chave de valor que eu vou seguir abordando no restante da minha apresentação, até um pouquinho antes do final, porque são essas 4 alavancas-chaves que a gente tentou trazer para os arquivos para indagar, para investigar como está sendo feita esta transformação digital, essa mudança de modelos de negócio. Essa é a grande reflexão. Então, vamos para a proposta. A nossa proposta, que nós fizemos com base na nossa investigação, de alavancas-chave de valor para uma transformação digital arquivística agora. Vejam, a anterior, que está aí na tela, essa aí é a abordagem de McKinsey.
insights das transformações digitais no Brasil. Agora a gente está tentando dar um tempero arquivístico. Então, com base na abordagem de McKinsey, nós fomos olhar os modelos de negócio nos arquivos, as 4 alavancas. Modelos de negócio. Então, novas formas de operar e novos modelos para os arquivos com foco em custódia digital arquivística e preservação digital sistêmica. Com uma visão sistêmica, Bertalanff, né? Uma abordagem holística da preservação digital, antes da produção, desde a gênese, ao longo da cadeia de custódia digital arquivística, inclusive no acesso e transparência ativa. Conectividade nos arquivos, do produtor, do preservador e dos usuários, promovendo um engajamento em tempo real com esses meus usuários. Como é que eu estou engajando o meu usuário nos arquivos? Quando o meu pesquisador me pede um documento e eu dou esse documento com um e-mail respondendo esse pesquisador, será que eu estou engajando esse pesquisador? Será que eu estou colocando esse pesquisador num entorno digital, numa plataforma arquivística de acesso e transparência como Atom, que tem multinível, que tem relação orgânica? Não, né? É como se eu quase empurrasse o pesquisador para fora da minha instituição. Tome aqui o seu e-mail, o seu correio eletrônico com os documentos e vá fazer bom uso desses documentos lá na sua casa, lá na sua instituição. Isso não é engajamento em tempo real. Não é orientado a plataformas de acesso e transparência ativa patrimonializada de tal forma que esse cidadão sinta que essa plataforma é sua. Sentimento de posse, sentimento de propriedade, né? Além dos documentos, aquele lugar de memória digital, Pierre Nora, aquele lugar profícuo para ativação da memória, para ressignificação, para rememoração. Terceira alavanca-chave de valor. Focar agora nos processos de transformação digital nos arquivos. Foco na experiência do usuário, na automação e agilidade. E a última alavanca-chave de valor, a quarta alavanca-chave, já traduzida e adaptada para os arquivos, pensando em modelos de negócios modificados ou adequados, transformados digitalmente. Analytics. Uma inteligência analítica em dados arquivísticos. Uma melhor tomada de decisão e uma cultura de dados. Isso quer dizer, eu estou colocando meu plano de classificação disponível na internet só em PDF, que não é baseado em dados, ou eu estou disponibilizando o meu PCD, o meu plano de classificação, também em dados. Desculpa te interromper. Gente, alguém fez uma pergunta, por favor. Não foi uma pergunta. Rapidamente, nós temos um pequeno problema, como você está compartilhando a sua tela, para a transmissão do YouTube está dando um efeito de carregamento contínuo. Eu vou tirar a apresentação de você e vou pedir para fazer novamente, por favor. Ah, claro, por favor, pode fazer. Aí veio da Brenda aí, viu? Sim, é porque o dela estava no background. Pode tentar novamente, por favor? Eu vou compartilhar novamente aqui. Vocês viram que o da Brenda continua aqui compartilhado, não é problema, né? Não. Será que não é porque estão as duas telas compartilhadas? Não, professor, é porque o dela está carregado na plataforma. Acredito eu que seja uma questão de fluxo de dados, porque a gente está transmitindo para o YouTube e você está compartilhando a sua tela, então ele fica buscando informação. Mas para nós aqui está normal, é só para o YouTube mesmo que está dando. Quando passa para o YouTube, ele dá esse delay. Dei uma olhada agora. Vamos dar aqui no YouTube, tem um pequeno delay, mas se der problema de novo, eu vou te pedir licença e vou te interromper de novo, tá? Claro que sim. Pode me interromper, me chama aqui e veja o pessoal do YouTube lá, o feedback que eles nos dão. Ok, pode deixar. Então vejam, retomando, a ideia é que nessa quarta alavanca-chave de valor, nós estejamos preocupados com a questão de dados.
Gente, o usuário de 2022 que quer analisar em dados, ele quer documentos arquivísticos em dados também, não somente, mas ele também quer os instrumentos arquivísticos em dados para reuso. Eu não quero ter que começar a trabalhar com um sistema de gestão de documentos e eu tenho plano de classificação da área meio da administração pública federal e eu ter que abrir esses dois documentos e ficar copiando e colando. Classe por classe, subclasse por subclasse, tipologia por tipologia, tipo por tipo, perdão. Por quê? Porque eu tenho aquele instrumento com padrão de reuso e eu posso importá-lo automaticamente. Aquela pessoa que vai fazer controle de contas, análise de contas, que vai fazer análise de prestação de contas do erário público, ele vai poder fazer isso com esse tipo de análise de dados. Aquele engenheiro, aquele arquiteto que quer reusar aquela planta de engenharia daquele auditório que eu tinha somente em PDF, agora esse engenheiro ele vai querer também que, além do PDF, ele tenha esse documento em dados. Ou seja, em dados elaboradores daquela planta de engenharia, em CAD, em AutoCAD, em DWG. Então eu tenho que pensar que muda o modelo de negócio. Agora eu tenho que começar a preservar dados. Tá? Documentos arquivísticos digitais com dados, como componente digital, e documentos arquivísticos digitais em dados. Quer dizer, os dados é um set, é como os dados da vacinação. É um documento arquivístico e eu preciso preservar. Nós fizemos vários questionamentos. Eu vou listar aqui, nós fizemos 45 questionamentos nessa pesquisa, financiada pelo CNPq, e nós elaboramos, elencamos perguntas para ir indagando. Como é que está o nível de maturidade das instituições arquivísticas e como é que está o nível de maturidade do modelo de negócio? Eu vou destacar só 6. A primeira, a entidade custodiadora. Por favor, já reflita sobre essa pergunta e se puderem me responder ao final, eu vou adorar. A entidade custodiadora, a ESDIA, no arquivo municipal, o arquivo estadual ou o arquivo da universidade. Daí do município de vocês, daí da universidade de vocês, já oferece custódia digital arquivística, implementando um repositório arquivístico digital confiável, um RDC-ARC, como a Brenda tão bem apresentou, acorde aos requisitos homologados pela área e pela autoridade arquivística competente? Primeira pergunta. Se eu não estou oferecendo, não mudei modelo de negócio. Quer dizer, eu estou pensando em que o meu arquivo histórico vai receber esses documentos em HD externo, ou em fita DAT, ou em um dispositivo externo e que eu vou botar numa estante fora do RDC-ARC. Não mudou o modelo de negócio, mesmo que o documento seja digital e numa mídia digital. Essa é a preocupação. Segunda pergunta. A produção, a tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediária, assim como a sua eliminação ou recolhimento, a sua destinação final, né? Para a guarda permanente em um RDC-ARC, que é feita com a adoção de um SGD orientado pelos modelos de requisitos, sabendo que nós temos 2 modelos de requisitos no Brasil, né? O EARC Brasil, que foi atualizado recentemente no ano de 2020, tá? O EARC Brasil para o Executivo e Legislativo, e o MOREC JUS para o Judiciário. Então, quer dizer, o meu sistema de gestão documental, meu SGD, está acorde a esse modelo de requisitos? Se não, não mudou o modelo de negócio. A instituição já implementou uma plataforma arquivística de acesso e transparência ativa de documentos e informações? Se a minha instituição não implementou, quer dizer, eu não estou engajando o meu usuário, eu não estou mudando o meu modelo de negócio, eu não tenho engajamento em tempo real com o meu pesquisador, com o meu usuário. Eu não ofereço um lugar de memória digital profícuo, um ambiente que permite a ressignificação, rememoração e etc.
Os instrumentos de gestão de documentos estão difundidos em padrão de dados abertos para o reuso? O plano de classificação está em dados abertos? Vamos abrir agora o portal do arquivo, a página do arquivo, e vamos olhar se lá onde está o plano e a tabela, se aquele plano e tabela estão em padrão de reuso. Eu consigo pegar aquele PCD e importar no Atom agora inteirinho? Ou ele está opaco? Quer dizer, ele precisa ser aberto num PDF ou num doc e eu tenho que ficar copiando e colando, classe por classe, subclasse por subclasse, tipo documental por tipo documental. Em total desacordo a um novo modelo de negócio, que é isso que eu quero dialogar, refletir sobre modelos de negócio, novos modelos de negócio. Os instrumentos de pesquisa já são difundidos em padrão de dados abertos? Os sistemas de negócio que produzem documentos arquivísticos na instituição, eles já estão interoperados com o RDC-ARC? Quer dizer, aquele sistema de negócio que cuida de determinado processo de negócio, que pode ser até entrada e saída de servidor da instituição, ele já está fazendo o pacote CIP para arquivar no RDC-ARC? Para gerar um IP? Se não, eu vou ter que entrar lá naquele sistema de negócio, fazer a identificação arquivística desses sistemas de negócio para verificar. Então, não mudou o modelo de negócio. Essa nossa investigação estava focada exatamente nisso. Avaliar os arquivos, os arquivistas e os documentos. Como estava essa mudança do modelo de negócio, como que isso vem acontecendo. Também nós buscamos identificar nesses modelos de negócio quais eram os modelos de negócios que eram inovação sustentada e quais desses modelos de negócio que eram disrupção, uma ruptura mais séria. Sabendo que há dois tipos básicos de inovação, a sustentada e a disruptiva. E esses dois tipos, eles têm trajetórias totalmente diferentes. Tá? A sustentada está baseada em normas, padrões, modelos e requisitos. A disruptiva, ela é uma ruptura. A disruptiva, ela é um novo produto. Tá? As disruptivas não procuram trazer produtos melhores para clientes existentes e mercados estabelecidos. Tá? Clayton Christensen. E, em vez disso, o que a disruptiva quer? Elas oferecem uma nova definição do que é bom. Novo produto. Então, nós temos que ver o que está vindo de novo produto para a arquivologia e se esse novo produto atende requisitos, porque senão isso é cavalo de Troia. Isso vai colocar em xeque a manutenção da autenticidade, da confiabilidade, da cadeia de custódia, da preservação e o acesso a longo prazo. Nesse movimento até aqui, nesse diálogo que eu vim fazendo, vocês já conseguiram identificar modelos de negócios digitais para transformar os arquivos? Para os documentos, para a gestão, para a preservação, para o acesso e difusão? Eu falei na plataforma de transparência ativa. Mas vocês já pensaram em outros modelos de negócio sobre o arquivamento? Tem um novo modelo de negócio ou não tem? Para o recolhimento de documentos arquivísticos, será que eu posso continuar recolhendo HD externo? Fita DAT? Fita VHS? Ou esse material tem que chegar por pacotes CIPs, IPs para gerar DIPs? Mudando o modelo de negócio. Todas essas transformações digitais que estão listadas aí, assentamento funcional digital, AFD, acervo acadêmico, PEN, protocolo eletrônico, etc. O que é inovação sustentada? O que é disrupção tecnológica? Essa é uma reflexão que vocês precisam fazer. Nas nossas perguntas que nós fizemos, aquelas 45 que eu listei, somente 6, né? Quando a resposta era sim, e aí a gente analisava a qualificação, o sim era elemento para uma metodologia pró-inovação sustentada em arquivos. O não atingimento, e a gente qualificava o conteúdo da resposta, se tornaram elementos de diagnóstico para uma metodologia
pró-disruptiva nos arquivos. Veja, essa pesquisa nossa, no tocante à formação dos arquivistas, nós estudamos os projetos pedagógicos dos cursos. Nós já encontramos cursos de arquivologia que já têm disciplinas como repositórios arquivísticos digitais confiáveis, obrigatórias. Nós também aplicamos perguntas LAI nos arquivos, e em nenhum momento nós estávamos preocupados em ranquear cursos. A nossa ideia é trazer elementos, anonimizar os cursos de arquivologia, anonimizar os arquivos, mas listar estes elementos de transformação digital de tal forma que esses elementos possam ser identificados por nós como elementos para uma transformação digital, elementos para uma mudança de modelo de negócio. Que agora tudo está orientado por uma visão sistêmica, né? Bertalanffy, da teoria geral de sistemas. Tudo está conectado. O CIGAD com o RDC-ARC e com a plataforma de acesso. Tudo precisa de uma cadeia de custódia digital arquivística. Isso que nós chamamos de preservação digital sistêmica, uma abordagem sistêmica. Uma preservação digital que agora não aplica mais a estratégia de preservação diretamente no suporte. Isso é um modelo de negócio distinto. Antes, eu arquivista, Daniel, eu gostava de ir lá e pegar o objeto digital e converter. Então, veja, eu gostava de fazer exatamente isso que está na apresentação. Se eu tinha que converter um arquivo que estava em MP3, que é um formato legado, é um formato que já morreu, né? O que eu gostava de fazer? Eu ia lá e convertia. Eu, pessoa, Daniel, arquivista, técnico, e eu convertia para um AAC, que é o formato atual para áudios de hoje, que tem 48 canais, e o MP3 tinha somente 5 canais. Só que isso era um trabalho manual, que era permitido antes da preservação digital sistêmica. Agora eu não posso mais mexer, o modelo de negócio mudou. Eu tenho que me distanciar do objeto digital, do documento digital, e trabalhar orientado a uma política. Mas, professor, eu quero mudar esse formato. Não, você não vai mudar o formato, você vai mudar a política e o plano que, configurados num RDC-ARC, vão mudar o documento. Aquilo que a Brenda acabou de apresentar. Eu vou configurar no RDC-ARC a minha política, o meu plano, e quem vai mudar o formato dos documentos é o ambiente. Vejam que mudança profunda. Vejam que ruptura paradigmática, porque eu não posso mais ir mexer no objeto, eu tenho que me distanciar do objeto digital e eu tenho que elaborar políticas, alimentar, configurar estas políticas e supervisioná-las, avaliá-las ao longo do tempo, e isso tem que ser feito por um RDC-ARC, garantindo a cadeia de custódia. À esquerda eu tenho aqui um sistema orientado à política, um sistema em que isso é feito pelo ambiente. À direita, eu tenho uma abordagem manual, em que eu vou lá e eu pego a fita a VHS e eu digitalizo e eu converto ela para um DVD, para um Blu-ray, para um pendrive. Essa da direita não é preservação digital sistêmica, não é mudança de modelo de negócio. Não é. Porque eu estou no modelo de negócio do passado, mexendo diretamente no objeto digital, rompendo a cadeia de custódia. Agora é assim, agora é orientada por planos de preservação digital. É assim que eu tenho que procurar, por exemplo, que vídeo que está na penúltima linha, desculpe que está pequeno, vídeo, então se eu mandei um AVI ou um FLV, olha em que ele vai ser convertido nessa coluna aqui que eu estou tentando destacar com o mouse. Em um vídeo, uma trosca vídeo. Isso está configurado na política. E o que vai para o acesso, na plataforma de acesso? Um MP4. Isso é política. Essa é a nova forma de implementar a preservação digital sistêmica, orientada por ambientes.
seja nesse RDC-ARC aqui que eu apresento, que é o RODA, aqui está a política de preservação do RODA, seja aqui no Arquivemática, no outro RDC-ARC, tá? No seu plano de preservação digital, aí está o microserviço de normalização. É isso que nossos alunos fazem em aula de RDC-ARC. Abrir esse ambiente, configurar esse ambiente e analisar, administrar, cuidar da governança deste RDC-ARC. Veja que existe uma interação entre os sistemas. Sistema de negócio, o SIGAD, ou Gestão Doc, o RDC-ARC e as plataformas de acesso e difusão ou transparência ativa. Uma cadeia de custódia digital, arquivística, que nos denota uma preservação digital sistêmica, uma abordagem sistêmica, uma preservação digital ativa. Um novo modelo de negócio, uma nova abordagem. Inclusive para o RDC-ARC decorrente intermediário. Inclusive para esse RDC-ARC que a Brenda apresentou, quando aplicado em documentos de longa temporalidade no corrente intermediário, documentos sensíveis, que pode ter problema com a LGPD no corrente intermediário, e documentos complexos que não cabem num SIGAD no corrente intermediário. Novas formas de operar, novas formas de criar. Então, vejam, um SIGAD interoperado com um RDC-ARC. Alguns elementos para esta política. Requisitos e boas práticas para transferência e recolhimento de alto nível. Considerar a custódia digital compartilhada e distribuída. Isto muda, gente. Compartilhada e distribuída. A custódia agora não está só dentro do arquivo. Ela é compartilhada com o profissional de TI e distribuída entre outras instituições e nuvem. Considerar que TI e arquivo agora detêm responsabilidades específicas de custódia e que também eles têm papéis específicos no RDC-ARC. Vejam, aí a cadeia de custódia digital arquivística, desde a gestão de documentos, a preservação digital sistêmica e a plataforma de acesso e difusão ou transparência ativa. Os 3 pacotes, né, gente? O pacote CIP de submissão, o pacote AIP de arquivamento e o pacote DIP de disseminação. Novos modelos de negócio. Vejam, nesta plataforma de preservação do RDC-ARC, que é a custódia, eu já falei anteriormente. A custódia é compartilhada entre arquivo e TI. Eu não detenho mais a custódia exclusiva dos documentos. Compartilhada. O arquivo tem um painel de administração da preservação, que é o dashboard, por exemplo, do Arquivemática, com um servidor específico, com papel específico para o arquivista. E o outro administrador é o administrador de TI, que tem também um servidor específico, que é o Storage Service. E os dois têm um diálogo permanente para a manutenção de um RDC-ARC, para a governança. Olha o destaque lá abaixo. Esses profissionais têm que ter nomeação. Eu tenho que nomear quem é o administrador e suplente. Eles têm que ter mandato. Não basta simplesmente dizer que agora é o estagiário tal que vai cuidar do RDC-ARC. Não, tem que ter mandato. Tem que ter suplência. Um RDC-ARC não pode parar mais. Os papéis têm que estar muito bem definidos. Também isto tem que se tornar elemento da política e de governança do RDC-ARC. Uma cadeia de custódia digital arquivística que agora é distribuída na nuvem. Eu não armazeno mais os meus documentos só dentro de casa. Eu posso armazenar na Amazon, eu posso armazenar na Google, no GCP, na Microsoft, no Azure, mas contemplando princípios arquivísticos como territorialidade. Sim, princípio da territorialidade. Inclusive com os arquivos federados e tratando esse acesso integrado, que é o harvesting. Fazer harvesting de plataformas Atom, ICA-Atom ou qualquer outra que seja. Vejam,
Se o dinheiro é público, se os documentos são públicos, os softwares têm que ser públicos, têm que ser livres. Os documentos públicos não podem ser produzidos, mantidos, arquivados, preservados e disponibilizados em plataformas digitais proprietárias, que deixem a menor dúvida sobre se o acesso no futuro poderá estar condicionado a algum tipo de pagamento, de licenciamento, de renovação de contrato, de versões obsoletas de software e sem acesso ao código-fonte, auditável e compartilhado para a possibilidade de atualizações, funcionalidades inerentes ao avanço do fazer arquivístico. Software livre muda o modelo de negócio nos arquivos. Vamos nos aproximando do final. Tenho ainda 5 minutinhos, vamos tentar finalizar. Então, precisamos, nesses modelos de negócio, que eu quero ouvir de vocês, nós precisamos oferecer custódia digital nas instituições arquivísticas, né? Porque senão o modelo de negócio continua sem inovar, sem ter disrupção. Quer dizer, é só produção de nato digital. O modelo de negócio não pode ser só a produção de nato digital, tem que ser um modelo de negócio que preveja a produção, a manutenção, garantia da autenticidade, a preservação em RDC-ARC e o acesso em plataformas arquivísticas de transparência ativa, com navegação multinível, com relação orgânica, orientado a requisitos. Uma das grandes perguntas é se realmente nós estamos preparados, nós arquivistas, nós arquivos, para atender as demandas dos nativos digitais. Os nativos digitais não é agora o documento nativo digital. Agora eu estou falando de pessoas, cidadãos, de Mark Prensky, sobre as pessoas que nasceram a partir dos anos 80, ou mais especificamente ainda, geração Z, segunda metade dos 90, que precisam de lugares de memória digital, de checagem de fontes, de autenticidade, checagem de autenticidade, de identidades, de proximidade, de empoderamento. Um lugar em que esses cidadãos, estas pessoas, possam checar desinformação e misinformação. Eles parem de ir no Instagram ou no Facebook achando que vão checar se aquela informação é verdadeira, autêntica, confiável, mas sim virem aos arquivos, aos lugares de memória, aos lugares de patrimônio, de documento arquivístico para checar se aquela informação é verdadeira, se aquele documento é autêntico. Mas eu só vou conseguir fazer isso, eu só vou conseguir transformar se eu refletir sobre modelo de negócio, se eu refletir sobre se eu estou efetivamente atendendo aquelas alavancas-chave de valor. Estão lembrados? Mexer com os modelos de negócio. Tem que ser novos modelos, inovadores, disruptivos. Dados, uma gestão baseada em dados, conectividade e processos de negócio. Essa é a reflexão que eu quero que vocês façam. Essa é a reflexão que eu vou esperar que vocês me deem agora no período de debate. Trouxe algumas referências, principalmente aquelas referências que eu usei na transformação digital. Espero ter despertado a curiosidade de vocês sobre os modelos de negócio, sobre a transformação digital e sobre refletir. Digitização não é modelo de negócio, não é mudar modelo de negócio, e digitalização também não é, e também não é transformação digital. O que é, segundo os autores, transformação digital? Mudar o modelo de negócio. Por isso que eu quis trazer essa provocação, por isso que eu vou aguardar de vocês que tipo de modelo de negócio vocês estão modificando. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Cíntia, muito obrigada. Obrigada, Daniel. A gente que precisa agradecer. O Daniel está trazendo aqui, né, novas contribuições aí para a gente, e muita coisa para a gente pensar, né? Eu acho que o debate aí, as pessoas devem estar querendo fazer muitas perguntas para o Daniel,
e também para a Brenda. Brenda, você consegue voltar agora com o vídeo? Para a gente começar essa conversa. O áudio já está aqui, o vídeo está indo devagar. Tá aí. Tá joia. Oi, Brenda. Nossa, gente, muito boa a apresentação de vocês, muito boas as apresentações, e realmente elas se complementaram, né? Nada repetitivo, e questões novas que a gente precisa tratar. A Brenda falando da questão da desinformação, né? Da checagem. O Daniel também trouxe essa discussão um pouco aqui para o ambiente dos arquivos, mas vamos deixar as pessoas que estão aí no auditório, né, fazerem as perguntas para os nossos convidados. Nós temos quanto tempo, hein, gente, para esse debate aqui? Denis? 40 minutos, Cíntia. Tá, ok. Então, a gente abre aí para perguntas no auditório, como é que está o nós auditório? pensamos na seguinte dinâmica para poder atender a todos, né? A gente faz uma pergunta aqui do auditório e, em seguida, a gente apresenta uma pergunta que fez no YouTube. Então, a gente vai aí dualizando. Você tem mais algum comentário, Cíntia? Eu preferi deixar agora aberta para a pergunta, para a gente ter mais tempo, e aí depois a gente pode dar uma fechada aqui. Tá? Mas então, só rapidamente, né? Esses temas que eles trouxeram aqui, aí a gente vê o tamanho dos desafios para as instituições arquivísticas, né? E a gente vinha conversando no início da formação continuada do arquivista, que foi algo que o Fábio falou ontem para a gente, para todo mundo que estava presente aí no auditório, que essa formação ela não acaba aqui no final da graduação, né? Como ele veio, né, construir na sua trajetória aí, né, o Daniel, né, estava concordando, né, estava dizendo isso, que a gente não pode parar na graduação. E essa discussão, né, em torno dos modelos de negócios, que muitas vezes, quando a gente pensa que vai transformar, que vai mudar para o digital, tá, a gente não muda o modelo de negócio, a gente continua reproduzindo aquilo que a gente fazia no papel e levando para o digital. E isso realmente não é uma transformação, não é aquilo que a gente deve esperar, né, para os nossos arquivos, né, porque a gente está lidando a gente está cada dia sendo atropelado, né, pela tecnologia. O Fábio falou isso do momento da pandemia, né, o tanto que a gente teve que... E o tanto que as coisas aconteceram, às vezes, de maneira disruptiva, tá? E depois as coisas foram se assentando e a gente conseguiu, né? E o arquivista ele passou a ser bastante demandado nesse momento aí para que as coisas fossem feitas da forma correta. Então, os dois vieram trazer assim, exemplos para a gente, né? De tudo que foi falado ontem aí. Né, e de como o arquivista é importante nesse processo, e o arquivista com uma visão, né, para além daquilo que era feito, de transformar, né, diretamente aquilo que era feito no analógico, simplesmente levando para o digital. Né? A gente pensar assim, vou sair carregando um HD com a informação, né, ou vou recolher os CDs com as fotos digitais que são produzidas na minha assessoria de comunicação e levar ali para o arquivo. Tá? É muito mais do que isso, né? E a gente sabe a importância da cadeia digital e do tamanho do trabalho que a gente tem ainda, né? O percurso que a gente tem que percorrer para que os nossos arquivos, né, construam modelos de negócios, né, que realmente são digitais. Bom, então vamos passar para as perguntas aí, se vocês quiserem, né, comentar alguma coisa nessas perguntas, a gente pode passar. Daniel, Brenda, podemos passar para as perguntas? Pode sim. Estou super curioso pelas perguntas, gente. Quero interação. E olha, agora virando a câmera para o público. Delícia. Boa noite. Meu nome é Gregory. Eu sou do curso de Arquivologia, trabalho aqui na universidade, num colegiado. E eu estou lembrando de um exemplo que o senhor citou há menos de um mês, numa palestra por vídeo para o pessoal lá em Santa Catarina, na Federal, e o exemplo era sobre a falsificação de um diploma com o banco de dados digital violado. Então, eu estou pensando, o FMG está fazendo o processo de transição para o diploma digital. E se o senhor acha
qual sistema seria válido para evitar esse tipo de problema? Eu penso num blockchain envolvendo a instituição de ensino, formadora, Ministério da Educação, um conselho de classe, eventualmente os conselhos estaduais, mas essa ficção do conselho estadual vai ter que ser repensada, porque no mundo digital o indivíduo não nasce, morre, cresce no mesmo estado que ele estudou, formou, etc. E eles têm uma relação muito, como eu vou dizer, feudal nesse tipo de tutoria do profissional. Você tem que ceder de um conselho para o outro, é um negócio complicado, cada um inventa uma coisa mais louca que a outra. Mas daí assim seria impossível com um blockchain, uma cadeia montada no tempo e conhecida por muitos, você violar os dados para a inclusão de mais um profissional, apenas violando um dos participantes da cadeia no backup dele. O que o senhor acha? Como seria? Já tem alguém trabalhando nisso que pudesse nos ajudar? Gregory, obrigado pela pergunta, Gregory. Ótima pergunta. Isso foi legal. Você não fez só a pergunta, você trouxe quase que boa parte da resposta. Deixa eu começar pela questão do blockchain, né? Até para a gente não seguir com a abordagem do blockchain, não a sua, mas sim o que ela tem aparecido no cenário arquivístico, com a ideia de que o blockchain garante autenticidade. Isso é muito importante que a gente faça um ponto de inflexão. Blockchain é um sistema de autenticação. Isso precisa ficar claro. Blockchain não é um sistema que garante autenticidade. Blockchain é um sistema que leva ledger de autenticação para uma rede de validação com hashes de autenticação. Quer dizer, blockchain não leva o documento para sua rede. Aonde que tem que ficar o documento? Sob a minha custódia. Não adianta eu ter ledgers de autenticação na rede que são minerados e mantidos seguros ao longo do tempo, se eu não estou cuidando do documento arquivístico, no caso do diploma digital. Então, essa é uma questão primordial. Primeiro lugar, blockchain é sistema de autenticação. Poderia ser a PKI brasileira, que é o ICP Brasil. Poderia ser outro sistema de autenticação que eu adotasse. Bom, blockchain, sim, sistema robusto. Essa é uma variável. A outra questão quando eu passo para a ideia de trabalhar com diploma digital, eu tenho que pensar nos modelos de negócio dos documentos arquivísticos digitais. A primeira coisa eu não elaboro mais um documento para entregar para o meu aluno que acabou de se formar. O original não vai mais para o cidadão ou para a rua. Isso é outro entendimento de modelo de negócio. Eu vou ter que cuidar da custódia desse diploma digital para sempre ou pelo tempo que for necessário. Então, quer dizer, eu vou ter que produzi-lo e arquivá-lo em um RDC-ARC. E aquele comentário que eu fiz é exatamente por quê? Porque ele não pode ficar dependente de banco de dados. Como a professora Brenda muito bem apresentou. RDC-ARC. Então, diploma digital requer RDC-ARC. RDC-ARC não depende de banco de dados. RDC-ARC armazena documentos arquivísticos digitais em pacotes. Sai do banco de dados, do sistema de tramitação, do sistema de elaboração e arquiva um CIP que vai virar um AIP. Só que eu tenho que pensar que esse cidadão, que essa pessoa que obteve o diploma, ela não leva o diploma debaixo do braço, né? Então, quer dizer, diferente do analógico, que eu levava o diploma comigo, assinado, original, e eu poderia pegar outra versão. Agora, no digital, não. O original estará sempre onde? Dentro do RDC-ARC da instituição. O que o aluno vai levar é uma derivada de acesso, uma DA. O original vai ser uma matriz digital original dentro de um pacote AIP. Mais interessante é que a última parte da sua pergunta, sim, isso já vem sendo discutido. Tem universidades que já têm o sistema do diploma digital implementado e que consideram esses requisitos e que, inclusive, adotaram o Arquivemática, o software livre RDC-ARC, para fazer o arquivamento do diploma digital.
Então, veja, eu tentei focar nos modelos de negócio, reflexão sobre os modelos de negócio que mudaram. Não levo mais. Não é o blockchain que vai garantir a autenticidade. O que vai garantir a autenticidade é a minha preservação. Por quê? Porque a autenticação não garante autenticidade. A autenticação é declaração. Não leva o documento. O documento tem que estar aqui, na minha instituição custodiadora, no meu RDC-ARC, dentro de um pacote que foi muito bem apresentado pela Brenda. Espero ter respondido. Obrigado pela pergunta. Daniel, eu posso só dar uma intrometida? Por favor. Vocês estão conseguindo ouvir? Rapidinho. Em relação a essa questão ainda do diploma, é uma demanda do MEC, né, das universidades, passarem a criar os diplomas em ambiente digital. E aí vai muito ao encontro do que o Daniel falou, dessa preocupação, porque você quer mudar um documento que era produzido em ambiente não digital para o digital, mas você não muda o negócio, você não pensa em toda, não só numa infraestrutura tecnológica, mas em toda, inclusive, a aceitação desse documento digital. Porque, assim, eu estou falando que agora os graduandos, os pós-graduandos vão sair com diploma digital, mas aí você chega para você se inscrever na sua pós-graduação, eles pedem a cópia em papel. E aí você é obrigada, você que recebeu o seu digital, imprimir e levar para a instituição. Como é que vão se dar essas práticas? Não foram estabelecidas e claras, sabe? Vem isso que o Daniel falou, você tem que ter um repositório para manter isso, hoje a instituição tem que manter. Antes, o que a gente mantinha era a possibilidade de refazer esse certificado quantas vezes forem necessárias. O documento arquivístico da instituição não era diploma. Ela tinha outros documentos que tinham um registro que possibilitava a produção do diploma para entregar aos alunos. Agora, com o ambiente digital, com essa mudança do diploma digital, não. A instituição vai ter que ficar com o diploma, mas aí eu tenho que mudar, tenho que pensar em todo esse trâmite, esses processos, essa mudança. E essa mudança vai, inclusive, até a minha comunidade-alvo. Qual vai ser a aceitação desses documentos digitais, desses diplomas digitais? Ou a gente vai ficar nessa esquizofrenia de ter que pegar, imprimir, autenticar em cartório, levar para a instituição conferir. Então, assim, tudo isso, de fato, entra no que o Daniel falou muito bem na apresentação dele. Bom, agora nós vamos disponibilizar as questões as perguntas que vieram através da transmissão do YouTube. Nós selecionamos, né, a pergunta do professor Welder Silva, é a seguinte: qual a importância das linguagens de marcação, como EAD, ECA, EAC, Primes, Dublin Core, para a preservação digital? Os arquivistas brasileiros têm buscado dominar o uso dessas linguagens? Essa pergunta foi direcionada quando houve a fala, né, da professora Brenda. Então, elas são fundamentais, gente, elas são fundamentais. Como eu falei lá na apresentação, a gente tem as normativas que têm que ser seguidas por questões de interoperabilidade, por questão de maturidade do repositório, por questão de fato, fazer o tratamento adequado. Porém, hoje o que a gente fala, o que a gente atua na área de arquivo, é o que já aparece nas resoluções, os poucos que ainda aparecem nas resoluções. Agora, um estudo extensivo, de fato, dessas linguagens, pouco se tem, ainda acho que é incipiente. E, mais uma vez, vai ao encontro do que o Daniel falou. A gente tem que encaixar as novidades, vamos dizer assim, do ambiente tecnológico, dos fazeres arquivísticos no ambiente tecnológico, no modelo antigo, em estruturas antigas, em linguagens antigas. Então, não atende. Por quê? Porque a gente não muda, de fato, os fazeres. Então, assim, vejo que hoje já se tem um estudo maior dessas linguagens. A primeira vez que, por exemplo, eu estudei isso foi alguns anos atrás, e eu achei que fosse avançar, mas os estudos dessas linguagens aqui não avançou-se muito. Quem domina, domina. Quem não domina, não domina. Você não tem essas disciplinas e faculdades que tratem isso, você não tem muitas disciplinas que pelo menos abordem ou que deem conhecimento, inclusive, de que essa linguagem existe para os alunos, para os futuros profissionais. Então, assim, tem uma lacuna muito grande ainda a ser pensada e respeitada nisso, sabe? Acho que, quando a gente pensa nessa cadeia de custódia que está sendo apresentada, muito disso é sanado, porque essas regras estão embutidas nessa mudança toda, mas eu acho que esse conhecimento é necessário, sim, e ainda é incipiente. Não vou falar inexistente, mas acho que ainda é aquém do que deveria ser.
Eu posso complementar? E até para a gente fazer a dobradinha aquela, né? Essa foi para a Brenda, e aí eu venho e colaboro também. O Helder, um abraço, meu querido amigo. Que pergunta maravilhosa. Deixa eu fazer um gancho. Importantíssimas. E também eu retomo a questão da mudança dos modelos de negócio. A importância, por exemplo, de eu abordar os metadados ISAD-G dentro de um EAD, que foi o que o Helder perguntou. E aí eu tenho que preparar o meu aluno, porque muda o modelo de negócio. Essa descrição arquivística nós fazíamos, em geral, nos arquivos definitivos, no permanente, no arquivo histórico. Agora, eu tenho que levar essa descrição, não é nem para a produção do documento, é para a gênese. Então, olhe como o arquivista tem que dominar isso. Ele tem que dominar, por quê? Porque se eu abordar os metadados que existem nos modelos de requisitos, tanto brasileiros quanto internacional, os dois brasileiros, o EARC Brasil e o MOREC JUS. Os internacionais, vamos dar uns chutes aqui. O DOT 5015 dos Estados Unidos, o MOREC da União Europeia, o DIRCS da Austrália, etc. Em todos eles, nós não temos um metadado, por exemplo, como âmbito e conteúdo. Nós não temos um metadado como o 5.3, que é documentação associada lá da ISAD-G. Gente, se nós não pensarmos nisso na gênese, antes da produção, eu não mudei o meu modelo de negócio. Então, para eu poder encapsular essa informação com uma tabela de equivalência de metadados, um crosswalk, eu tenho que dominar o EAD, que é o que o Helder perguntou. Olha a importância do EAD. Então, eu tenho que, naquele momento de fazer o pacote, eu tenho que já ter uma tabela de equivalência. Qual metadado do EARC que eu quero aproveitar em âmbito e conteúdo? E aí eu faço uma relação unívoca de equivalência. Aquele metadado da gestão vai aparecer lá na plataforma de acesso, lá no Atom, por exemplo. Isso é tabela de equivalência, isso é a importância do EAD. Agora, olhem outra importância, eu poderia ficar a noite listando, mas é a última. Publicar o plano de classificação em padrão de reuso, em padrão de dados abertos. EAD. Além de publicar o plano de classificação da Assembleia Legislativa em PDF, é opaco, gente. Olhem isso, é opaco. Não é transparente. Não permite a um auditor que selecione determinadas séries ou classes para fazer reuso de 30 mil classes documentais. Agora, se eu publicar esse mesmo plano de classificação em PDF, em EAD, como o Helder acabou de perguntar, é magnífico. Isso é mudar o negócio, isso é mudar o modelo de negócio. Quer dizer que eu vou poder baixar aquele plano de classificação. Professores que dão aula de Atom para os alunos de arquivologia, baixe o plano de classificação da Assembleia Legislativa de Minas, por exemplo, em EAD, e importe no seu Atom. E aí você vai poder fazer reuso. Aí você vai poder manipular, adulterar, cruzar, estudar aquelas informações, aquela classificação, aquele plano de classificação. Helder, olha a importância do EAD, do EAG para as entidades custodiadoras, do EAC para a autoridade arquivística e assim por diante. É magnífica a importância, é magnífico como nós temos que dar aula e capacitarmos os nossos alunos para dominar a elaboração de EAG, elaborar em EAD, elaborar em EAC. Obrigadíssimo pela pergunta, adorei. Rapidinho, Daniel, rapidinho, porque isso vai causando angústias, não tem jeito, né? E aí fazendo uma autocrítica da área e principalmente das academias, que é o que falta por parte dos professores. E eu acho que esse debate de EAD, EAG, EAC, de todas essas linguagens, tem que, inclusive, extrapolar as poucas disciplinas que a gente tem de documentos digitais, sabe?
Então, se eu sou um professor hoje que estou ensinando a descrição, por que eu não vou apresentar essa linguagem? Eu tenho que apresentar porque é onde ela vai estar hoje daqui para frente. Então, quando a gente fala da mudança de negócio, você trouxe assim, a mudança de negócio para as instituições arquivísticas, eu acho que, inclusive, as universidades também têm que fazer, já teriam que ter feito, sabe? Porque não é mais possível, por exemplo, eu receber um aluno de 7º período, minhas disciplinas são de final de período, de 6º e 7º período, e quando eu falo em EAD, ele nunca nem escutou falar em EAD, sendo que ele já passou por descrição, nunca ouviu falar em EAC e AG, muitos alunos nunca nem ouviram falar. Então, é difícil chegar numa única disciplina lá, onde eu tenho que abordar tudo e apresentar e entrar no pormenores. Então, assim, são coisas que parecem pequenas e que a gente vai deixando passar, e aí vai tornando o profissional defasado, já sai da faculdade defasado, ou assim, não tem o mínimo, pelo menos, de conhecimento de onde ele tem que buscar, porque às vezes você não vai conseguir detalhar, tudo bem, na minha disciplina eu não vou conseguir, mas eu tenho que pelo menos apresentar, dizer que existe. Então, eu acho que isso também faz parte, eu tenho que fazer meia-culpa dos docentes também, de maior capacitação nossa, da maior sensibilidade da gente também, nessa mudança de negócio, sabe? Não basta mais pensar que os documentos digitais são algo de um pequeno nicho que gosta de estudar tecnologia, que não é mais isso. O ambiente digital já impactou em todas as partes da arquivologia e passa por essa parte da linguagem também. Então, acho que cabe esse debate vir ao longo da graduação e para além da formação também do aluno, é claro, né? Só posso completar também um pouquinho? Então, falando de formação, né, a ideia que a gente tem é essa, de que, na verdade, no final das contas, a disciplina de documentos digitais ela fica desnecessária, né, em algum momento. Que o documento digital ele já está tão incorporado nas nossas rotinas que ele tem que fazer parte, né, de todas as discussões em todas as disciplinas. Então, em algum momento, né, a gente espera que isso aconteça, em que a gente não precise ter uma disciplina de gestão de documentos digitais, de arquivos permanentes digitais, mas que isso venha desde o início do curso de arquivologia. Agora, a demanda, sim, informação nossa, sim, né? Nós fomos formados em um ambiente analógico, né? E temos esse desafio de enfrentar o documento digital desde a produção, né, até a sua destinação final, essa guarda lá no arquivo permanente. Como é que a gente vai traduzindo isso, né, para os alunos? Eu acho que é desde o início do curso mesmo. Você falou tudo, Brenda. Bom, então, é isso. A gente passa para as perguntas, outras perguntas. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Passando para o próximo. Tá sem som aí? Ou eu que não estou ouvindo? Tá. Boa noite, professor Daniel Flores, os demais aí. Meu nome é Helder, ex-aluno aqui da ECI, e tivemos contato, professor, lá no Tribunal de Justiça, o evento teve lá, sou da Polícia Militar, lá no Centro de Gestão Documental. Eu queria perguntar se a gente tem tentado implementar uma solução de um CIGAD, né, dentro da polícia, e gostaria de saber qual a instituição que tem um CIGAD já implementado com o RDC-ARC e como seria, após a implementação, a fase na gestão lá da eliminação, a preservação e aquele documento vai ser eliminado, como se daria nesse ambiente digital. Helder, obrigado pela pergunta. Deixa eu começar antes das instituições, deixa eu falar o como, né? O como exatamente, primeiro eu tenho que refletir sobre esse modelo de negócio. Eu tenho que fazer tudo aquilo que existia no modelo de negócio do mundo analógico, quer dizer, eu tenho que promover a avaliação e eu tenho que promover a elaboração de LEDs, de lista de eliminação de documentos, e eu tenho que proceder à destinação final, seja a eliminação ou seja o recolhimento para guarda permanente. Gente, se o destino final for eliminação,
e eu seguir todos os ritos e os trâmites da minha autoridade arquivística, eu tenho que definitivamente eliminar aquele registro que existia no ambiente digital. Ele não pode ficar. Da mesma forma, se é um recolhimento para um RDC-ARC, quer dizer, vai sair do sistema de gestão de documentos, do SGD, do SIGAD, por exemplo, se for no executivo ou legislativo, ou do GestãoDoc, que é o sistema no judiciário. Quando ele chegar lá no RDC-ARC, esse diálogo, que é via cadeia de custódia digital ininterrupta, ele é feito via REST API hoje, tá? Chamadas RESTs. E a partir do momento que eu tenho uma confirmação plena de que o RDC-ARC gerou o arquivo AIP, o pacote AIP, quer dizer, o RDC-ARC assumiu a custódia e está garantindo que, a partir de agora, aquele documento está sob a custódia do arquivo permanente. O que o SIGAD tem que fazer? O que o sistema de gestão tem que fazer? Eliminar. E esse é exatamente um dos princípios mais importantes da preservação digital sistêmica e do modelo OAIS, que é desonerar os sistemas de gestão. Os sistemas de gestão, que são mais complexos, que têm regras de negócio mais complexas, eles não podem ficar para sempre com os documentos digitais. Eles têm que ser desonerados. Inclusive porque custa mais caro manter documento digital no sistema de negócio, no sistema de gestão, do que no sistema de preservação, que tem regras de negócio mais cortadas, mais simplificadas. Está fora da internet, está num pacote AIP, está sendo preservado. Então, esse é o como. A outra parte da pergunta do Helder é sobre instituições que têm SIGAD e RDC-ARC já interoperados. A gente tem. A gente tem o case, por exemplo, do IBICT, que é um case de liderança, que eles deram, inclusive, um nome, e nomearam pela solução de preservação deles de Hipátia, e que aplicaram num Tribunal de Justiça, inicialmente no TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que é uma espécie de um plugin que interopera um ambiente de gestão, um SIGAD, para fazer a captura, o recolhimento, o arquivamento no RDC-ARC e a disseminação transparência ativa numa plataforma de acesso. Bem, dada a relevância disso, o que a gente tem acompanhado que o IBICT, ele está assumindo inúmeros órgãos da administração pública. Ele está assumindo inúmeros, não somente federal, mas também estadual, mas também municipal. E acho que até particular o IBICT vai assumir. Então vejam quanto esse mercado está aquecido. Não é somente, tem outras instituições que estão fazendo isso nos seus sistemas de gestão de documentos, nos seus SIGADs. A gente tem aqui o caso, o Amand, eu estava acompanhando agora no YouTube, está aqui presente. Tem o EDOC da DataPrev, que é um sistema 100% EARC Brasil, ou seja, ele é um 100% SIGAD. E a gente tem sistemas, que é uma outra pergunta que foi feita aqui também pelo Wellington, eu já vou aproveitar para dar uma pinçada, que a gente tem o SEI, que é um sistema adotado na administração pública federal, que também está sendo usado na estadual. Ele é estruturante, ainda não é um SIGAD, mas ele é candidato. Ele contempla alguns determinados requisitos. Não está bom assim, mas o que a administração pública vem fazendo? Ela vem cada vez mais se sensibilizando aos nossos chamados, aos nossos alertas. A gente tem que continuar alertando. O cidadão continua em situação de insegurança jurídica. E esses sistemas estão se adequando. O SEI já tem módulo de arquivamento, o SEI já tem módulo para ter unidade de arquivamento, para interoperar com RDC-ARC, tem vídeos no YouTube sobre isso, tem o Super agora, né? O Super BR, o projeto Super BR, por embora que não tenham nascido com DNA arquivístico, qual é o importante para a gente considerar agora? Que esse DNA está sendo adequado, aquilo que acontece na transformação digital, da disrupção que eu falei no início da minha fala. Se cria um produto com uma ideia de novo, de bom, que está equivocado, mas que tem que se adequar ao longo do tempo.
E é isso que está acontecendo com esses sistemas. Eles estão se adequando para contemplar requisitos arquivísticos. Helder, espero ter respondido. E agora eu passo para a Brenda para a gente seguir a casadinha aqui. Brenda, por favor, complementa comigo. Ai, Daniel, só rindo com você. Não, como você já avançou na pergunta que está lá no YouTube, e para enfatizar isso também, a gente tem que lembrar que muitos requisitos que estão no EARC, Brasil no MOREC Jus, são facultativos. Então, quando a gente fala que você tem que ter aderência 100% ao EARC ou ao MOREC Jus, também é 100% aos requisitos obrigatórios, que eles estão relacionados diretamente à gestão arquivística, à integridade e identidade do documento. Os requisitos facultativos vão estar ali apoiando e customizando as ações da instituição. Então, vai de acordo com a realidade de cada instituição que está aderindo a esse sistema. Então, quando a gente fala assim, tem sistema de negócio 100%, vamos supor, pegar o próprio EDOC, né? 100% aderente ao EARC Brasil, sim. O EDOC lá do DataPrev tem, porque ele pegou todo esse núcleo duro, esses obrigatórios, implementou e customizou o que é necessário para os clientes dele. Então, assim tem que ser feito. Quando a gente fala assim, eu vou conseguir pegar o SEI, vou dar um exemplo do SEI também. O SEI, ele não foi criado com esse intuito, tá bom? Sempre a gente pensar nisso. O SEI não foi criado para fazer a gestão arquivística de documentos, não tinha isso, e foram tentando dar um jeitinho nele, estão tentando dar um jeitinho nele. Estão aí empurrando ele e tentando customizar ele, tentando melhorar. E as primeiras questões que estão implementando são esses requisitos obrigatórios, para que ele possa estar mais aderente ao EARC Brasil possível, sendo que ele tem suas limitações também lá de construção e desenvolvimento, mas não estou nem entrando nesse caso. Então, eu só queria chamar a atenção para isso também. Quando a gente fala assim, 100%, aí tem gente que se desespera que lá, não sei quantos requisitos, 300 e poucos requisitos, mas nem todos eles são obrigatórios. O que está como obrigatório é o que fere, que atende diretamente a essa questão dos fazeres arquivísticos. Então, é bom a gente estar muito ligado a isso. Raramente a gente vai conseguir um sistema pronto ali que atenda todas as necessidades da minha instituição. Então, o que eu vou conseguir é que ela faça, de fato, a gestão arquivística. Está ali, está com o núcleo do EARC, do MOREC Jus pronto ali. Está certinho, está 100% aderente a esses requisitos obrigatórios. Os outros que vão atender às atividades finalísticas da minha instituição, a missão da minha instituição, esse tem que ser customizado e não tem jeito, tá? Não tem uma fórmula também para isso. O que a gente tem a fórmula é essa cadeia de custódia que tem que ser respeitada, né, que é isso que o Daniel está falando. As negociações ali, foi muito bom quando o Daniel falou isso. Quando eu passo, porque antes, gente, quando era no papel, eu pegava o documento e quando eu recolhia ou transferia ele para o arquivo intermediário ou recolhia para o permanente, eu não tinha mais a posse do documento. Só que no ambiente digital, como a gente fica lá com uma cópia, vamos dizer assim, né, uma cópia de trabalho, uma cópia. Quando eu faço essa transferência sem recolhimento, eu vou esperar quando ele entrou lá nesse. Por isso que lembra que quando eu falei lá do RDCA, que eu falei dos contratos, das licenças e tudo, também entra nessa negociação, para que o meu custodiador seja de fato, tenha a garantia, que ele seja confiável, ele vai ser acreditado, ele vai ter ali, né, ele vai receber aquela garantia de que ele, de fato, é o custodiador. E as nossas relações, elas têm que estar explícitas nos nossos negócios, nos nossos processos. Uma vez explícita, qual é a prática que a gente faz? Quando eu tirei esse documento do meu sistema de negócio do meu SIGAD e trouxe ele para o meu RDCA, eu tenho um período de quarentena que vai validar, que vai ver se aquele documento não sofreu nenhuma corrupção, nenhuma adulteração, se não tem vírus e tá parará, que ainda estou vendo, estou verificando o CIP que eu recebi, que é o pacote que eu recebi. É como se eu tivesse inserido lá o meu papel e vou ver se o papel está rasgado, fungado, adulterado, paraná. Verifiquei isso. No caso do digital, eu crio o meu AIP, porque vai entrar de acordo com as regras do RDCA. Formato, às vezes ele entrou com um formato que não é o formato de preservação, então eu vou migrar para o formato de preservação, vou acrescentar os metadados necessários ao meu pacote para manter ele ali adequadamente preservado. E aí sim eu dou um start para a instituição de produção ou de gestão para que ela possa eliminar aquele de lá. Uma vez que foi criado o meu AIP, eu também não elimino só porque o CIP entrou, não. Porque eu posso correr o risco desse CIP não ser validado, entendeu? A instituição tem que dar conta dele. Então, só vai eliminar lá quando o custodiador, que é o que tem a responsabilidade pela manutenção deste documento autêntico e acessível pelo tempo que se fizer necessário, disser que agora sim ele já tem o documento em mãos dele. Então, o documento é desse AIP adequadamente, esse pacote de armazenamento.
Então, assim, a gente deixar muito clara essas questões para não se perder, para não perder documento, para não colocar em xeque a própria existência e acesso dos documentos autênticos em ambiente digital. Cíntia, eu acredito que nós vamos ter tempo para uma última pergunta, que vai ser feita aqui no auditório. Tá, ok. Tem algumas no YouTube, né? Mas não vai dar tempo, né? De todas, não é isso? Rapidinho, eu só queria falar de uma do YouTube, que é uma informação, e aí é só para complementar mesmo, alguém perguntou de certificadores, tá? Isso é só para deixar essa informação. Então, a resolução 49, que entrou em consulta pública, ela entrou, a Câmara que criou, que fez essa, reescreveu ela, entraram 2 tópicos lá que estão relacionados com essa parte de certificação dos RDC-ARC, sim. Então, traz os documentos mínimos, e traz também os requisitos que têm que ser seguidos. E, para além disso, a Câmara também entrou com processo junto ao IMETRO. O Aman, que está aqui até presente, faz parte dessa Câmara, teria mais informações, caso vocês queiram, entre em contato com ele lá pelo YouTube para pegar o contato dele. Então, tem um processo junto ao IMETRO, que o IMETRO vai acreditar, né, vai certificar esses certificadores, para que outras instituições possam ter a garantia de repositórios autênticos e fidedignos e que possam também certificar. E, salvo engano, acho que o IBICT é uma dessas instituições que vão ser certificadoras. Não sei, mas é só para que vocês saibam que esse tipo de andamento já está sendo encaminhado aqui no Brasil também, tá bom? Então, vou passar para o auditório, né? Boa noite. Boa noite, professor Daniel, Brenda e Cíntia. Meu nome é Isabel, não sei se o professor Daniel vai lembrar de mim. Atualmente eu estou como arquivista no Tribunal de Justiça e sou mestranda aqui no programa de pós-graduação também em Ciência da Informação. Eu tinha 2 perguntas, né? Mas eu vou ter que escolher uma, então eu vou perguntar sobre governança, que é a minha temática. Eu achei interessante, professor Daniel, trazer sobre governança do RDC-ARC. E aí a minha pergunta a gente está, no seu entendimento, essa governança do RDC-ARC, ela está dentro de uma governança arquivística ou ela é uma coisa à parte que conversaria com a governança arquivística? E aí, pensando em governança arquivística, aquele conceito, né, do professor Jardim, que é essa capacidade de implementação de política pública. E aí, pensar, inclusive, nesse sentido dessa política pública, se uma política arquivística mais ampla daria conta da preservação, ou se eu precisaria, de fato, de uma política de preservação de documentos digitais, né, para dar conta do que seria essa preservação desses documentos, ou dou conta disso tudo numa política apenas. Se der tempo, eu faço a outra pergunta, que eu acho que é interessante também. Pode fazer de uma vez? Aí, se der tempo de responder, ele responde? Pode? Eu já estou aqui, né? Então, eu vou aproveitar. E com relação à questão dos documentos, da produção dos documentos, pensando que na realidade do Brasil, a gente, de fato, não tem muitos CIGADs, né? Eu, pelo menos, não conheço, de fato, uma instituição que implementou um CIGAD. O que a gente tem são esses sistemas de negócio que, aos poucos, vão implementando esses requisitos. E aí, além dessa questão, a gente tem uma outra agora que é, de fato, a preservação dos metadados, não dos documentos de fato, né? Do que a gente entende desse documento arquivístico, digital, que tem a forma fixa, o conteúdo estável. E aí a minha pergunta vai ser para os dois, para o Daniel e para a Brenda, quando eu estou tratando de um sistema onde eu tenho metadados que não têm esse conteúdo estável, essa forma fixa, mas eles estão num contexto de um sistema que é um sistema produtor de documentos arquivísticos, e às vezes pode ser metadado até que infere sobre esse documento, mas eu vou, por exemplo, eliminar o documento, preciso só desse metadado, não sei, do andamento processual, por exemplo. Como que eu posso tratar isso para conseguir fazer a preservação? Eu teria que fazer um tratamento de forma a dar uma estrutura para esse documento, no sentido de eu preciso que ele tenha forma fixa e conteúdo estável para depois eu recolher esses metadados, ou eu posso criar um CIP só com esses metadados, e isso é suficiente para eu falar que são documentos arquivísticos ou não, são só metadados de fato, mas eu preciso recolher. Aí, eu não sei se ficou claro, né? Mas seria essa a dúvida. Minha querida, obrigado pelas perguntas. Claro que eu lembro de você. Claro que eu tenho saudade das nossas lives também, com muito carinho. E obrigado pela 2 em 1, né? Vou pela primeira, a questão da governança do RDC-ARC. Em primeiro lugar, eu preciso, realmente, considerando o nível de complexidade, de especificidade, eu preciso de uma política de preservação digital.
Eu não consigo, numa única política arquivística, contemplar tudo. Eu preciso de uma política de preservação digital. Ademais disso, quando eu considero a complexidade que é um RDC-ARC, que não é, repetindo, desculpa chover no molhado aqui, RDC-ARC não é só o repositório digital, o software, não é só o Arquivemática, são as pessoas, a política, o armazenamento, os dispositivos, a nomeação dos 2 grandes administradores. Lembrando que o RDC-ARC, nem a autoridade máxima da instituição não deve acessar o conteúdo do RDC-ARC. Estão lembrados disso, né? Somente 2 grandes administradores. E é por isso que foi criado o pacote AIP e o DIP. Porque o AIP é o original, só quem tem acesso, administrador de preservação, que é o arquivista, administrador de TI, que é quem compartilha a custódia. Então, dada essa complexidade toda, esse ecossistema de preservação digital sistêmica, eu também preciso de uma governança do RDC-ARC. Olha o que eu estou falando. Existe uma governança de RDC-ARC. Um controle do funcionamento das nomeações, das portarias, do mandato. Eu não posso achar que eu vou dizer, gente, o administrador de TI do RDC-ARC é aquele estagiário lá de TI que veio trabalhar comigo. Não, eu tenho que nomear. Não pode parar mais um RDC-ARC. A gente tem que ter essa dimensão. Mudou o modelo de negócio. Não é só guarda, é garantia de autenticidade, é checagem de fixidez ao longo do tempo. Tá? É um processamento sistemático. O backup agora no RDC-ARC, pasmem, a TI não pode mais fazer aquele backup analógico do passado. Ele não pode mais copiar os documentos numa mídia externa e botar numa estante, como se podia fazer no modelo analógico, mesmo que com documentos digitais. Por quê? Porque rompe a cadeia de custódia. O backup de um RDC-ARC tem que ser feito com locations dentro do RDC-ARC, porque senão compromete a cadeia de custódia. Quer dizer, o profissional de TI poderia derrubar o servidor da RDC-ARC e voltar com um backup que estava offline, que foi alterado, fora da cadeia de custódia, fora da auscultação da preservação digital sistêmica. E aí nós estaríamos perdidos, porque voltariam documentos que foram adulterados como autênticos. Esse backup voltaria como documento autêntico. Então esse backup não pode mais voltar de uma HD externa ou de uma nuvem fora da cadeia de custódia. Esse backup tem que ser feito dentro do storage service do Arquivemática. Olha a governança disso tudo. Um ecossistema complexo, com uma política de preservação própria, com uma governança própria. Eu vou agora passar para a Brenda para complementar e depois eu retomo a segunda pergunta para a gente fazer a dobradinha. Brenda, segue aí. Daniel, me divido com essa dobradinha. Mas então, realmente é isso que o Daniel estava falando. Eu estava aqui pensando, me incomoda quando a gente fala em governança ligar apenas às políticas públicas de Estado, sabe? As políticas públicas. Então, quando eu falo desse aparato, dessa governança, eu não estou me restringindo a políticas públicas. Principalmente arquivística, não é só políticas públicas arquivísticas. Elas são fundamentais, claro que são, sem sombra de dúvidas. Mas eu tenho a micropolítica que também passa por esse processo de preservação. Então, eu tenho pelas normativas, as regras, as relações, os mandatos ligados a cada instituição, a cada documento, a cada ação, que também tem que ser considerado, e a gente às vezes não considera, por demandar essa responsabilidade de governança apenas por uma questão de Estado. Por muito tempo foi visto assim, o conceito de governança foi muito ligado apenas às questões de Estado, mas não é. E aí, nesse sentido, vai ao encontro do que o Daniel já falou. O repositório, por si só, inclusive está na ISO, gente, falando sobre isso, da governança do repositório. A ISO deixa muito claro que o repositório tem que ser contínuo. Isso que o Daniel falou, por exemplo, eu não posso pensar no RDC-ARC como aqueles sisteminhas que eram produzidos, daqui a pouco foi descontinuado, deu pau. Eu não posso pensar nele dessa forma. Ele tem que ter maturidade e continuidade ao longo do tempo. E
que isso aconteça, eu tenho vou aproveitar a palavra que o Daniel usou, todo o ecossistema ali dentro. Eu tenho as pessoas, eu tenho as responsabilidades, eu tenho as regras, eu tenho o parque tecnológico, eu tenho tudo nisso. Então, tem que pensar assim, na governança do próprio RDC-Arc. Como eu até também chamei a atenção na minha apresentação, inclusive os recursos financeiros fazem parte disso, tá? Tem que estar pensado, tem que estar previsto, tem que estar mantido também. Então, eu relaciono isso, eu não posso pensar só numa política, uma única política, nem tão pouco só uma política de Estado, nem tão pouco só uma política pública arquivística. Eu penso E aí, o que vem eu vou falar as caixinhas da cebola. Vem a política arquivística, que já representa o que é o documento, parará, e eu venho descendo sim. Veio a política que atende às especificidades do ambiente digital, as políticas relacionadas ao repositório arquivístico digital, em que aí vão conversar com normas e com políticas e com demandas internacionais. Daí vem a governança, tanto só do RDC-Arc, quanto das questões arquivísticas como um todo. Tá? Elas são relacionadas, é claro, elas são intimamente relacionadas. É aquele complexo que a gente tanto fala, né? Quando eu estou trabalhando isso, tudo está relacionado, mas elas existem separadamente, tá? São relacionadas, mas elas existem, têm que ser vislumbradas, produzidas e implementadas. Assim, é só para fazer para pontuar uma coisa, que eu fiz esse recorte da política pública, não entendendo que isso é a única faceta da governança, mas para trazer para essa questão, se uma única política arquivística daria conta ou se não. Mas entendendo que sim, essa governança está num nível mais amplo, né, num nível estratégico. E por isso a minha pergunta, de se talvez a gente não estaria falando de um gerenciamento do RDC-Arc que poderia ser contemplado dentro de uma governança arquivística, mas já entendi, né, a visão e a linha do professor, era só para pontuar isso, que foi para fazer esse recorte, e não como um entendimento único, que é a sua política pública. Eu quis só enfatizar, porque tem um pensamento predominante assim, e essa questão da governança, como eu falei, a própria ISO também traz essa nomenclatura para as questões do próprio repositório, que extrapola só o gerenciamento do repositório. Vai além, sabe? A governança do repositório vai além só esse gerenciamento. E a ISO mesmo apresenta isso. Essa avaliação, esse monitoramento, esse direcionamento, né, inclusive do que é o gerenciamento também. Ou da gestão, né, que alguma parte do que a gente tem de teoria também trata como gestão. Muito obrigado. Pode deixar para a segunda pergunta. Magnífico. Vamos à segunda pergunta. Bem, em primeiro lugar, eu devo destacar que sim, a gente já tem no cenário brasileiro sistemas de gestão documental, SIGADs ou gestão DOCs, que já produzem documentos autênticos e que interoperam a RDC-Arc. Sim, e aí nós podemos citar alguns deles aí. O próprio EDOC é um que está de acordo com o EARC Brasil, os trabalhos que o IBICT vem fazendo. E aí, o que acontece? Eu estou falando de documentos autênticos, documentos que foram mantidos sob custódia, confiáveis, preserváveis, com destinação final, orientado nesse ambiente e nessa visão sistêmica. E quando eu falo de documentos autênticos, eu estou falando da autenticidade daqueles dois componentes, identidade e integridade, e das 3 dependências, transmissão no tempo, custódia e preservação. Por que eu estou trazendo esses 5 elementos da autenticidade? Porque o que foi trazido são aqueles documentos que estão sendo produzidos em sistemas que não estão contemplando esses requisitos. Não contemplam, por exemplo, a autenticidade, os 2 componentes e as 3 dependências. Então, quer dizer, eu não vou perder aqueles documentos, eu vou ter que ter uma análise arquivística, uma identificação arquivística. Olha a importância da identificação arquivística, o referencial dos madrilenhos, Belotto, Camargo, Ana Célia, Fabem, vários outros pesquisadores que vêm se dedicando a essa temática. Agora nós temos a identificação arquivística dos sistemas de informação digital, dos CIDs. E aí a sua pergunta foi exatamente nesse sentido. Como é que eu vou identificar esses documentos que não têm forma fixa e que às vezes nem sequer têm conteúdo estável? Eu vou ter que ir com um olhar arquivístico e eu vou ter que fazer uma análise forense nesses sistemas digitais. Tem um formulário que nós elaboramos aqui, aproveitando o referencial dos portugueses,
E aproveitando o referencial dos australianos, formulário de identificação arquivística de SIDs, Sistemas de Informação Digital. Podem ser sistemas de negócio ou pode ser supostos sistemas de gestão de documentos, que ainda não contemplam requisitos. O olhar que a gente vai para esses bancos de dados é para identificar a atividade. A atividade que gera o documento arquivístico. E aí a ação que a gente tem que fazer é exatamente essa. Identificar os metadados e eu tenho que ter entendimento do que é o documento. A arbitragem final desse formulário pode ser manifestar diplomaticamente esse documento. Está hoje gravado em forma documental diplomática armazenada. E eu posso fazer uma alteração, manifestando para a forma documental diplomática manifestada, e não mais armazenada, que era banco de dados. Essa é uma alternativa. Mas também eu posso ter uma outra alternativa, que é esse documento em datasets, em bancos de dados, em tabelas relacionais, desde que eu tenha um entendimento de que a atividade está ali compreendida naquele conjunto. E agora, mais modernamente, eu tenho também dados, conjunto de dados. Gente, não vamos confundir conjunto de dados com dataset. Dataset é banco de dados, são tabelas relacionais. Eu estou falando de conjunto de dados. Tá? Dados, por exemplo, da vacinação, da Covid. Dados de pesquisa, dados de um pesquisador, da sua investigação. Eles têm significância e eles podem ser entendidos como documentos. E eu posso recolhê-los como documentos, adicionando metadados arquivísticos, fazendo pacotes CIPs. Então, a arbitragem desse formulário pode ser arbitrar a captura desses documentos desse sistema de informação digital e a recolhimento para dentro de um RDC-ARC que vai gerar um AIP, um pacote de arquivamento. Então, esse é o procedimento. Identificação arquivística e transferência ou recolhimento em cadeia de custódia. A última parte, desculpe se eu me alongo, mas a temática ela é bastante complexa. Ela é um projeto específico que nós temos aqui na UF sobre identificação arquivística de SIDs. A última parte é, essa captura não vai capturar documentos autênticos, porque eles não foram produzidos com os requisitos. Eles serão capturados como documentos autenticados. Por isso, a importância de distinguir o que é documento autêntico, que eu falei no início, aqueles 5 elementos, os 2 componentes, identidade e integridade, e as 3 dependências. Transmissão no tempo não foi observada nesse sistema. Custódia não foi observado nesse sistema. E preservação não foi observado nesse sistema. Então, esse documento não passa no crivo de documento autêntico. Ele será capturado como documento autenticado, com uma declaração de autenticidade, com uma autenticação pelo arquivista que vai arbitrar o resultado daquele formulário. Está disponível no researchgate.net. Vocês podem baixar esse formulário de identificação arquivística. O resultado é captura de um pacote CIP de documentos autenticados. E nunca captura de documentos autênticos. Documentos autênticos não são capturados dessa forma. Documentos autênticos vêm pelo SIGAD em uma cadeia de custódia digital arquivística. Espero ter respondido. Brigadíssimo pela pergunta. Brendinha, a bola é tua. Nem tenho muito o que falar, Daniel. Depois da sua explanação, é só mesmo para lembrar que a gente tem que aprender a diferenciar também quando são metadados ou quando são documentos interativos, experienciais e dinâmicos. A gente, às vezes, tende muito a pensar nos documentos, aqueles documentos estáticos. E a gente esquece que uma mudança que o ambiente digital trouxe para a gente também são esses documentos dinâmicos, interativos, e que, às vezes, como o Daniel falou, a gente reconhece ele na forma armazenada e não na forma manifestada. Aí, por isso, a gente se confunde, às vezes, achando que eles são só dados ou só metadados, e, às vezes, ele, de fato, acaba sendo um documento que tem a variabilidade limitada ali, que está sendo armazenado em sua forma armazenada e não manifestada. Então, eu tenho que, primeiro,
fazer essa distinção. É um documento arquivístico ou não é um documento arquivístico? Ah, não, ele é um documento arquivístico com essas novas características de ser dinâmico, experiencial, enfim, tem toda essa definição, tá, gente, nos materiais da literatura, não sou inventando, não. A gente tem aí vários pesquisadores que já apresentam esses conceitos. Então, eu tenho um documento, não, ele é um documento dinâmico, ok, não. Aqui, de fato, ele é dado ou metadado. Se for o caso, eu vou fazer exatamente como o Daniel já apresentou que deve ser feito. Se for um documento experiencial ou dinâmico, eu vou optar, vou manter a forma manifestada ou armazenada. Qual forma desse documento eu vou manter? Se for armazenada, eu tenho que manter outros metadados que me garantam a possibilidade de manifestar quando for necessário, daquela forma com que ele foi apresentado pela primeira vez. Então, tudo isso, mais uma vez, vai passar por uma política, planejamento e estratégias de preservação. Até essa identificação do documento é fundamental. Como a gente tem aí vários sistemas de informação, sistemas que não necessariamente vão produzir documentos, mas sistemas outros que vão produzir também, às vezes fica difícil de a gente identificar. E aí, só um exemplo, para fugir, inclusive, dessa cadeia de custódia e colocar mais lenha na fogueira, se eu penso no documento que foi produzido lá na rede social digital da instituição, daquelas informações, por exemplo, esse vídeo aqui que está sendo transmitido pelo YouTube, eu estou considerando ele como documento arquivístico, como um dado, como metadado da instituição, do evento. Por que eu estou considerando ele? Se eu considero, como é que eu vou capturar ele? E olha que no caso desse vídeo não é nem dinâmico, mas se eu penso no feed lá do Facebook e do Instagram, onde eu divulguei o evento, essa divulgação faz parte só mesmo de fato de uma divulgação ou está inserida na emissão da minha instituição que vai configurar uma ação, que vai configurar um documento? Se é, como é que eu vou capturar, por exemplo, esse feed de notícias que é tão dinâmico ali dentro da minha rede? Então, tudo isso que a gente tem que pensar, tá? E aí foi como o Daniel falou, não tem como garantir, por exemplo, que a autenticidade, mas eu vou dar uma declaração, vou dar uma autenticação, uma vez que eu extraio ele desse sistema de negócio, desse sistema de produção, e trago ele para o meu RDCA. Então, eu vou ter que falar, não, a partir desse momento eu estou declarando que o que está aqui em minhas mãos, ele é autêntico, nessa data, nesse dia, o que a gente tem é o que vai configurar o meu documento a partir de então. Mas para isso eu tenho que definir, eu tenho que ter claro o que configura o documento, o que configura o dado, metadados, e qual é a minha postura frente a essas possibilidades de registros informacionais. Okay? Brenda, Daniel, a gente podia continuar aqui até, né, de madrugada, mas a gente está com problema, já temos que encerrar, né, tem que terminar, mas assim, gente, eu quero agradecer muitíssimo, eu acho que assim, as contribuições foram muito boas, agradecer terem aceitado o convite dos nossos alunos, né, Daniel para estar aqui mais uma vez, Brenda aqui com a gente, ainda que à distância, né, a gente espera que vocês venham presencialmente logo para o UFMG, agradecendo também a presença de todos no auditório, de todos que estão aí no YouTube também participando, tá? E dizer, então, né, vamos encerrar por hoje o CEARC. Amanhã a gente tem uma programação, né, que vai continuar também excelente, né, vai ter uma discussão sobre instituições públicas e a disrupção tecnológica, Daniel, com o Helder, professor Helder, a Simone Meirelles, do TJ, o Denis, do Arquivo da Cidade, e o Renato Venâncio. Então, a gente tem muitas discussões aí para a gente continuar amanhã. Agradeço, então, mais uma vez aí, gente. Boa noite. A comissão organizadora também, né? Boa noite. Em nome da comissão organizadora do 12º CEARC, nós renovamos aí, incrementamos o nosso agradecimento ao professor Daniel Flores, à professora Brenda Rocco e à nossa professora Cíntia Chagas, né, que abrilhantou a nossa noite coordenando tão bem esse debate aí dessas comunicações que são de grande interesse da realização desse seminário. Antes de passar aqui para a nossa parte do sorteio, a gente vai agradecer o apoio da Escola de Ciência da Informação, o Arquivo Público Mineiro, o Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte,
ao Altec Assistência Técnica, ao professor Welder Antônio Silva e o Dalton Garcia do Carmo, e ao Álvaro Santana, do Núcleo Audiovisual da Escola de Ciência da Informação. Então, nós vamos encerrar agora a nossa transmissão pelo YouTube e vamos aqui no auditório fazer o sorteio de brindes aos que estão presentes conosco, participando dessa atividade acadêmica. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite, gente. Tchau para todos. Um sucesso o evento. Parabéns. Boa noite, parabéns. Obrigada, gente.